Vamos finalizar a respiração aeróbia. A gente já falou da glicólise, se você não assistiu esse vídeo, volta. A gente já falou do ciclo de Krebs, se você não assistiu, volta antes de assistir esse. E agora a gente finaliza com a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. Então essa é a parte final da respiração aeróbia, que seria dividida então em 3 pedaços, em 3 partes: glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela não tem mais o objetivo de quebrar o carboidrato, porque já que você já viu a aula de ciclo de Krebs, você lembra que o carboidrato já foi completamente destruído no ciclo de Krebs. O que a gente tem aqui na cadeia respiratória é só a junção de todos os NADHs que foram formados até então, desde a glicólise, a entrada na mitocôndria, o ciclo de Krebs, e também aqueles FADH2 que foram gerados no ciclo de Krebs. Todas essas substâncias são juntas nesse momento e vão soltar os hidrogênios que elas estavam carregando. Então, NADH solta seus hidrogênios, FADH2 também solta seus hidrogênios. E a energia dessa quebra, lembrando que sempre que você tem uma quebra, tem liberação do átomo, no caso o hidrogênio vai ser liberado, mas tem liberação dos elétrons também. E a energia desses elétrons vai ser utilizada para a formação de ATP. Então, todo esse processo para a utilização de energia vai acontecer nas cristas mitocondriais, aquela membrana interna da mitocôndria que é toda enrugada por dentro lá da mitocôndria. As cristas mitocondriais são membranas que têm 2 camadas de fosfolipídios, né, que eu fiz aqui em azul, e várias proteínas mergulhadas. Essas proteínas vão ser responsáveis, então, pela captura dessa energia e, de alguma forma, utilizar essa energia para a produção de ATP. Bom, a parte de baixo aqui da membrana é a matriz mitocondrial, o interior da mitocôndria. E a parte aqui de cima é a região entre as membranas, aquele pequeno espacinho entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Todos os NADHs e todos os FADHs produzidos vão ser atraídos por algumas proteínas que existem nessas membranas, e só de chegar perto o NADH, só de chegar perto da proteína que atrai ele solta os seus hidrogênios e solta os elétrons que ele estava segurando também. Então ele oxida, ele está perdendo elétrons. Por isso que a gente chama de fosforilação oxidativa também, porque eu vou realizar uma fosforilação, adicionar fosfato numa molécula, né, para formar o ATP, com a energia de uma oxidação. Então eu tenho a liberação dos prótons e também dos elétrons que o NAD estava segurando, e a mesma coisa com o FAD. O FAD, ele vai soltar os hidrogênios, os prótons e também os elétrons que ele estava segurando. Esses elétrons são então atraídos por proteínas que a gente chama de aceptores de elétrons. Tem várias proteínas assim na membrana, da membrana interna, né, da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Essas proteínas, elas atraem os elétrons, e à medida que os elétrons vão passando por essas proteínas, eles vão liberando cada vez maior quantidade de energia. É como se eles estivessem muito quentes, e à medida que eles vão se mexendo na membrana, eles vão esfriando, eles vão soltando essa energia. Então os elétrons começam a ser jogados de uma proteína para outra, de um aceptor de elétrons para outra, aqui do FADH também, até passar por proteínas que a gente denomina como citocromos. O complexo citocromo, à medida que os elétrons passam por ele, essas grandes proteínas acabam começando a bombear prótons, começando a bombear hidrogênios para a região intermembranas. Então eles tiram os hidrogênios que estão sendo liberados, que existem aqui dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e jogam esses hidrogênios para a região entre as 2 membranas, aquele pequeno espacinho entre as 2 membranas. Então os elétrons vão passando e os hidrogênios vão sendo bombeados. Os hidrogênios bombeados começam a se acumular então nessa região entre membranas, de um lado fica com mais hidrogênio do que do outro, e os elétrons continuam se movimentando. Os elétrons continuam se movimentando porque, na verdade, eles querem chegar no aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, as moléculas de oxigênio. Então o oxigênio acaba ficando com esses elétrons, por causa disso ele fica um pouco mais reativo e acaba reagindo com moléculas de hidrogênio que existem na região, formando moléculas de água. Esses hidrogênios que se acumulam de um lado da membrana e do outro não, por causa da diferença de concentração, transporte passivo, se você não lembra disso, vai até essa aula para entender um pouquinho melhor.
quando eu tenho grande concentração de uma substância de um lado da membrana e menor concentração dessa mesma substância do outro lado da membrana, naturalmente a substância quer ir para onde tem menos dela. Então, se tem mais aqui e menos aqui, os hidrogênios querem ir para onde tem menos e eles vão, não tem como impedir. Só que eles só conseguem ir, nesse caso, passando por dentro de uma proteína para chegar do outro lado. E essa proteína tem o nome de ATP sintase. À medida que hidrogênios passam pela ATP sintase, ela começa a se movimentar, na verdade ela começa a girar como se fosse um dínamo, né? Como se fosse lá as engrenagens de uma bicicleta, ela começa a girar, 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 e essa energia dos hidrogênios é o suficiente para que essa reação química aconteça. Um fósforo é adicionado à molécula de adenosina difosfato, que só tem 2 fósforos. Um fósforo a mais, então vira ATP, adenosina trifosfato. Com todos esses hidrogênios passando, começa a se gerar então ATPs. Quantos no total? Juntando todos os NADHs, que são 10, desde lá da glicólise até a parte final do ciclo de Krebs, são 10 NADHs que são gerados no total e são 2 FADH2 que vem lá do ciclo de Krebs. Juntando todos eles, a gente tem energia desses hidrogênios suficiente para fazer com que a ATP sintase consiga produzir 34 ATPs no total. Nessa fase são gerados 34 ATPs. Na glicólise, são 2 ATPs. No ciclo de Krebs, pensando na quebra dos 2-acetil, são 2 ATPs também. E aqui são 34. Somando tudo, a gente tem um total de 38. Mas quando a gente pensa no saldo total da respiração aeróbia, a gente costuma falar que são produzidos 36 ou 38 ATPs. Posso produzir 38, que foi exatamente o que eu te contei aqui, mas pode ser que o saldo seja de 36, 2 ATPs a menos. Esses 2 ATPs a menos são gastos na entrada dos piruvatos na mitocôndria, para que o ciclo de Krebs possa começar. Então, algumas células têm esse gasto de 2 ATPs para os piruvatos entrarem na mitocôndria, e algumas células não têm esse gasto. Se tiver, tem que fazer o desconto, são 36 ATPs então no total. Se não tiver, são 38 ATPs. Então, o exercício de vestibular vai trabalhar com um desses 2 valores, mas você tem que saber que os 2 valores podem ser formados. Então, a respiração celular termina com essa fosforilação oxidativa, né, com essa cadeia, com essa movimentação em cadeia dos elétrons, gerando energia para a formação de uma quantidade incrível de ATP. Tem algumas substâncias químicas que podem barrar essas reações, né, essa movimentação dos elétrons. Cianeto, por exemplo, é um veneno que já foi utilizado, o gás cianeto, né, já foi utilizado em câmaras de gás, por exemplo, para tortura, para matar alguns prisioneiros. E o cianeto, ele acaba se ligando a alguma dessas proteínas, alguns desses acertores de elétrons, impedindo a movimentação dos elétrons. Se os elétrons não se movimentam, os hidrogênios não são bombeados para a região entre membranas, e se eles não se acumulam, eles não vão ter motivo para atravessar a membrana por dentro da ATP sintase. Então, a ATP sintase não consegue produzir uma quantidade razoável de energia, então a célula começa a ter falta de energia e pode acabar morrendo por causa disso. Tudo bem? Então, respiração celular tem como objetivo quebrar uma molécula orgânica. Na respiração aeróbia, isso é feito na glicólise e no ciclo de Krebs. E aqui na cadeia respiratória, você só tem o uso dos hidrogênios dessa molécula quebrada, que estão nos NADHs e nos FADH2, para gerar um pouquinho mais de energia, formando 36 ou 38 ATPs no total. Depois a gente vai ver um resuminho, fazendo uma comparaçãozinha entre respiração aeróbia e anaeróbia, para fechar toda essa situação. Repara como esse desenho, essa membrana, lembra muito aquela da fotossíntese, da fase clara. É bem parecido o esquema de geração de ATP, é muito parecido. Então, se você entendeu ali, você entende aqui também. Ou se você entendeu aqui, você consegue entender lá agora, vai ficar um pouco mais fácil, porque o processo é exatamente o mesmo, só que para situações diferentes. Lembra que o ATP que é gerado aqui é para qualquer reação química dentro da célula. Lá na fotossíntese gera-se ATP também, mas é só para as reações de fotossíntese acontecerem. É claro, em só quem tem capacidade de realizar a fotossíntese. Então, nos próximos vídeos a gente faz um resuminho para você entender tudo o que aconteceu.